Existe um jogo invisível acontecendo entre homens e mulheres. Um jogo que a maioria nem percebe estar jogando. Mas aqueles que entendem as regras ocultas dominam as interações sem esforço. Hoje, vou revelar 7 fraquezas femininas que poucos homens conhecem. Não clichês óbvios, mas padrões psicológicos profundos que regem a atração e os relacionamentos. Se você entender isso, vai começar a jogar esse jogo em outro nível. Mas cuidado! Saber dessas fraquezas não é o suficiente. Você precisa aprender a usá-las com inteligência, ou pode acabar preso na mesma armadilha que tenta evitar. Hoje vamos entender cada um desses pontos, então se quiser ter controle sobre o jogo, assista até o final. Vamos à primeira das fraquezas. O desejo incontrolável pelo mistério. O que é seduzir pelo mistério? Imagine entrar em uma biblioteca imensa e encontrar um livro com a capa mais interessante que já viu. Você abre e, em segundos, percebe que todas as páginas estão em branco. Decepcionante, certo? Agora, imagine outro livro. Suas páginas estão escritas, mas cada capítulo revela apenas o suficiente para te prender à próxima página. É esse segundo livro que as mulheres desejam ler. O que não é compreendido se torna irresistível. Quando um homem se entrega por completo logo no primeiro encontro, revelando suas intenções, seus traumas e suas conquistas sem filtro, ele mata a curiosidade antes mesmo que ela nasça. O desejo feminino se alimenta do mistério, e a previsibilidade é sua maior ameaça. A sedução é um jogo de sombras e luz. Mostre o suficiente para intrigar, mas nunca tudo. O erro de muitos homens é acreditar que transparência total gera conexão. Mas veja a realidade. Os artistas mais admirados, os pensadores mais influentes e os líderes mais magnéticos sempre deixam um véu de mistério sobre si. Pense nos grandes personagens da história e do cinema. James Bond, Bruce Wayne, Don Draper. Eles não são amados pelo que dizem, mas pelo que deixam no ar. O espaço entre o que é mostrado e o que é escondido cria a tensão perfeita. Você não precisa se tornar um enigma inacessível, mas deve entender que revelar-se em camadas mantém o interesse feminino vivo. O mistério é a diferença entre um filme de suspense e um documentário óbvio. Uma mulher quer sentir que há algo em você que ela precisa descobrir. Um labirinto onde cada curva a leva a um novo pedaço do seu mundo. E aqui está o segredo. Ela não quer a resposta de imediato. Se tudo for entregue de bandeja, perde-se o fascínio da descoberta. É por isso que homens que falam demais, que expõem suas fraquezas sem inteligência emocional, ou que tentam se explicar a cada passo se tornam desinteressantes. A mulher pode até gostar deles, mas dificilmente se sentirá hipnotizada por eles. Então, como aplicar isso? Primeiro, entenda que o mistério não é um jogo de manipulação, mas de profundidade. Seja alguém com histórias para contar, mas deixe que as perguntas dela guiem o ritmo. Responda sem responder por completo. Use pausas. Desvie o olhar na hora certa. Demonstre que há mais camadas dentro de você do que o que se vê à primeira vista. Isso fará com que ela deseje explorar cada detalhe. E é aí que você se torna inesquecível. Segunda fraqueza: o desejo de conquistar. Entenda, as mulheres também querem conquistar. Isso não é uma característica apenas dos homens. Imagine um caçador que encontra um animal já abatido no meio da floresta. Ele pode até levar a carne para casa, mas não há emoção, não há conquista, não há história para contar. O ser humano é programado para valorizar aquilo que exige esforço, e as mulheres não são exceção. Quando um homem se entrega por completo sem que ela precise mover um dedo, ele elimina a centelha que acende o desejo. Não se trata de jogos baratos ou manipulação, mas da natureza humana. O que vem fácil é descartado fácil. E aqui está a fraqueza feminina. Elas precisam sentir que estão conquistando você, que sua atenção e desejo são algo a ser merecido, não simplesmente entregues de bandeja. Observe os relacionamentos ao seu redor. O que mantém uma mulher interessada, muitas vezes não é apenas a aparência ou o status do homem, mas a sensação de que ele não pode ser completamente domado. Ele a desafia de forma sutil, não está sempre disponível, não cede a cada capricho. Pense nas histórias mais intensas de amor e paixão. Romeu e Julieta, Gatsby e Daisy, Heathcliff e Catherine. O conflito e o desafio são o tempero do desejo. Quando tudo é previsível, sem obstáculos, sem momentos de dúvida e emoção, o relacionamento se torna morno. Por isso, homens que são um prêmio, aqueles que têm opções, propósitos e
Padrões elevados criam essa química irresistível. Então, como aplicar isso? Seja um homem que vive sua vida independente da aprovação dela. Tenha ambições, prioridades, e não desmorone só porque ela demorou a responder uma mensagem. Mostre que você tem um mundo próprio, que ela pode tentar entrar, mas que não será automático. Resista à tentação de agradar em excesso, de estar sempre disponível, de concordar com tudo. Isso não significa ser indiferente ou frio, mas sim manter um equilíbrio onde ela sinta que sua presença ao lado dela precisa ser conquistada. Afinal, o maior desejo de uma mulher não é apenas ser escolhida, mas sentir que teve que lutar para ser escolhida. Vamos à terceira fraqueza. A ilusão de que é ela quem escolhe o parceiro. A maioria das mulheres acredita que está no comando quando se trata de relacionamentos. Elas dizem que escolhem o parceiro, que decidem quando, onde e como as coisas acontecem. Mas isso é apenas a superfície. Na realidade, as emoções dirigem suas decisões muito mais do que a lógica. E quem sabe influenciá-las nesse nível mais profundo, sutil e quase invisível, é quem realmente conduz o jogo. Pense em um ilusionista. O espectador acredita que está vendo a verdade, que está no controle de sua própria percepção. Mas tudo foi estrategicamente orquestrado para que ele reaja exatamente como o mágico planejou. No jogo da atração, o homem que entende essa dinâmica e domina o frame, a estrutura invisível da interação, é quem define o resultado, mesmo que pareça que a escolha foi dela. Quantas vezes você já viu uma mulher dizer que quer um homem bom, carinhoso e previsível, mas acaba se apaixonando por um cara que parece nem ligar para ela direito? Ela pode até acreditar que tomou a decisão racional, mas no fundo foi o jogo emocional que aprendeu. Isso acontece porque o desejo feminino não nasce de listas e critérios racionais, mas da experiência emocional que um homem proporciona. A forma como ele se posiciona, sua postura, a forma como ele define os limites da interação. Tudo isso cria a ilusão de que ela está no controle, quando na verdade está respondendo a estímulos cuidadosamente calibrados. Então, o que isso significa para você? Significa que, se você estiver sempre perguntando o que ela quer, sempre buscando aprovação, sempre deixando que ela dite as regras da interação, você já perdeu. O homem que realmente tem o poder não é aquele que implora por atenção, mas aquele que molda o ambiente ao seu redor, que estabelece o tom da conversa, que define o ritmo da conexão. Não se trata de manipulação, mas de liderança natural. Quando um homem domina sua própria energia, suas intenções e suas ações, ele se torna o eixo ao redor do qual a interação gira. E no final, a mulher pode até acreditar que escolheu, mas a verdade é que foi guiada a escolher. Quarto ponto. O vício pela validação. Desde pequenas, as mulheres aprendem que sua imagem e a forma como são percebidas têm um peso imenso. Elas crescem ouvindo elogios sobre sua beleza, seu charme, sua doçura. E com o tempo, isso se torna, mais do que um agrado, se torna uma necessidade. A validação masculina é como um espelho no qual elas se enxergam, e quando esse reflexo some, a insegurança toma conta. Mas aqui está a parte mais interessante. Não é qualquer validação que as vicia. A atenção de um homem comum pode ser um alívio momentâneo, mas a de um homem de alto valor, esse, sim, tem o poder de influenciar suas emoções. Quando um homem diferenciado dá atenção, é como um prêmio raro. Quando ele a retira, a abstinência bate forte. Pense nos aplicativos de redes sociais. Cada curtida, cada comentário, cada mensagem recebida libera um pequeno jato de dopamina no cérebro, criando um ciclo viciante de recompensa. Agora, troque o Instagram por você. Se uma mulher sente que conquistou sua atenção com facilidade, sua validação perde valor, como uma curtida qualquer em uma foto banal. Mas se você é seletivo, se sua aprovação não é dada automaticamente, então ela se torna algo pelo qual vale a pena lutar. É por isso que o homem que não está sempre disponível, que sabe dosar seu interesse, cria uma atração mais forte do que aquele que se doa por completo. O jogo não é sobre negar validação, mas sobre torná-la escassa e significativa. Isso significa que você deve jogar com os sentimentos dela? Não. Mas significa que, se você quiser ser respeitado e desejado, precisa entender esse mecanismo. Validação pode ser uma ferramenta ou uma armadilha. Se você entrega demais, vira só mais um cara tentando agradá-la. Mas se você sabe o momento certo de validar e o momento certo de se retirar, então você se torna a fonte daquilo que ela mais deseja, reconhecimento de alguém que ela admira. A diferença entre ser um prêmio e ser um capacho está na sua habilidade de dar e retirar essa validação na medida certa. Vamos à quinta das fraquezas.
A atração pelo poder oculto. O verdadeiro poder nunca grita, ele sussurra. Um homem que precisa ostentar sua força já a perdeu antes mesmo de usá-la. Mulheres sentem isso instintivamente. Elas não se impressionam com quem tenta convencê-las de que é poderoso, mas sim com aquele cuja energia transparece sem esforço. O líder de verdade não se declara como tal, mas seu comportamento impõe respeito. Aquele que realmente domina a si mesmo não precisa dizer que é forte, pois sua presença fala mais alto que qualquer palavra. O fascínio feminino pelo poder oculto pode ser visto no desejo por homens que parecem estar sempre um passo à frente, aqueles cuja presença carrega um magnetismo inexplicável. Ele não precisa falar alto para ser ouvido, nem agir de forma agressiva para ser temido. Você já percebeu como o cara que não faz esforço para agradar as mulheres, muitas vezes é o que mais as atrai? Pense em um grupo de amigos. Há sempre aquele cara que tenta impressionar com piadas exageradas, histórias infladas e atenção desmedida. Ele está desesperado por validação, e isso é perceptível. Agora, há outro que apenas observa. Faz comentários pontuais. Tem postura relaxada e parece indiferente à necessidade de provar algo. As mulheres notam esse segundo cara porque ele não está tentando convencer ninguém de nada. Ele apenas é. Isso cria um mistério e uma tensão irresistível. A grande fraqueza feminina está em sua sensibilidade para essa presença invisível. Muitas mulheres são atraídas por homens que sequer demonstram interesse nelas, mas que carregam essa força interna inabalável. O poder oculto vem da convicção absoluta de que você não precisa de ninguém para se sentir completo. Isso te torna o prêmio. Isso faz com que, sem perceber, ela queira te conquistar. Sexta fraqueza. Elas não querem um homem compreensivo demais. As emoções femininas são como um oceano, imprevisíveis, profundas e, às vezes, devastadoras. Uma mulher pode ser tomada por um desejo avassalador em um momento e, no instante seguinte, ser consumida pela dúvida. O homem que não entende essa dinâmica se perde tentando racionalizar o que, por natureza, não é racional. Mas aquele que sabe navegar por essas marés, sem ser arrastado por elas, se torna um porto seguro. Ele não tenta consertar cada tempestade emocional com lógica. Ele apenas a encara com firmeza, sabendo que a calmaria sempre retorna. Pense nos homens que as mulheres mais respeitam e desejam. Eles não são aqueles que reagem impulsivamente aos altos e baixos emocionais delas. Pelo contrário, são aqueles que mantêm sua postura inabalável, independentemente do caos ao redor. Um exemplo claro está em relacionamentos, quando uma mulher está testando os limites emocionais de um homem. Seja com uma explosão de ciúmes ou um silêncio calculado. Ela, no fundo, não quer que ele se desespere ou se dobre. Ela quer sentir que ele é forte o suficiente para segurar o próprio espaço. Isso gera confiança, um dos pilares da atração. Mas aqui está o maior erro que muitos cometem. Ao tentarem ser compreensivos, acabam se tornando emocionais demais. O homem que tenta sentir junto com a mulher, perdendo sua própria solidez, se torna parte do caos em vez de ser um refúgio. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas sim entender que a energia masculina está na estabilidade. Se você se mantém firme enquanto ela enfrenta suas emoções, ela não só se sente mais segura ao seu lado, como também se conecta a você de uma maneira que poucos homens conseguem proporcionar. Sétimo ponto. O medo terrível do tédio. Entenda, a pior coisa para uma mulher não é a solidão, é o tédio. O medo do tédio para uma mulher é como uma chama que, sem vento, se apaga lentamente. Não é a ausência de companhia que a assombra, mas a repetição monótona, o déjà vu da previsibilidade. Um homem que se torna apenas uma peça fixa no cenário da vida dela, sem variações, sem surpresas, sem desafios, rapidamente perde o brilho. É por isso que tantas mulheres se apaixonam não pelo mais bonito ou pelo mais bem-sucedido, mas pelo imprevisível, pelo enigma que as mantém emocionalmente envolvidas. A mente feminina anseia por movimento, e aquilo que se torna estático morre. No início, tudo é novo. Cada conversa tem um sabor inexplorado, cada toque carrega a eletricidade da incerteza. Mas quando o tempo avança, o que era empolgante pode virar paisagem. É aí que muitos homens falham. Acreditam que depois de conquistar, o jogo está ganho. Mas não existe fim de jogo quando se trata de desejo. A previsibilidade é um veneno lento, uma areia movediça emocional. Se tudo for sempre igual, os mesmos horários, os mesmos lugares, os mesmos assuntos, a mente dela começará a vagar. E quando a mente vaga, o coração segue. A chave não é viver em uma eterna montanha-russa, mas sim manter um grau saudável de mistério e desafio.
Um homem que continua sendo uma aventura, que surpreende com pequenas quebras de padrão, que mantém o ar de quem sempre tem algo a mais para revelar. Esse sim nunca será vítima do tédio feminino. Pequenos gestos inesperados, mudanças de roteiro, um sumiço estratégico seguido de uma reaproximação intensa. Isso cria um jogo sutil onde o interesse nunca esfria. Porque no fim, mais do que segurança ou estabilidade, a mulher deseja sentir que ainda há algo a ser descoberto. A natureza humana é um jogo sutil de forças e fraquezas, e entender as vulnerabilidades femininas não é sobre manipulação, mas sobre consciência. O homem que compreende essas nuances não precisa correr atrás, ele se torna naturalmente magnético. Quem domina essa arte se destaca. Se esse vídeo te trouxe clareza, já sabe o que fazer. Deixe o like para fortalecer esse conteúdo e se inscreva no canal para mais insights que poucos têm coragem de dizer. No fim das contas, o jogo não é sobre ganhar ou perder. É sobre saber jogar.